Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 5 de junho e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje o nosso assunto é o Guarujá. Nessa primeira parte, a gente conversa um pouquinho sobre turismo. Nós temos boas novidades, né, prefeito? E na segunda parte nós também vamos receber o presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Prefeito Walter Suman, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma honra mais uma vez estar com você. Prefeito, hoje a notícia está, os olhos estão voltados para a notícia de que a concessão, o processo de concessão do Aeroporto Civil Metropolitano está pronto. O que isso representa e quais são os próximos passos? Bom, nós temos a grande missão de tirar do papel lendas, né, que já acompanham a história da nossa cidade. Uma delas é o Aeródromo Civil Metropolitano. E desde o início do meu mandato já estive algumas vezes em Brasília, na Secretaria Nacional de Aviação Civil, estive no comando da Aeronáutica, recentemente há cerca de 30 dias, em cerca de 15 dias, em duas oportunidades, conversei com os brigadeiros Damasceno e Rossato. E o edital de licitação do Aeródromo Civil Metropolitano do Guarujá está pronto. Nós estamos aguardando, apresentamos todos os projetos na FAB, estamos aguardando o ok da Aeronáutica para que seja, enfim, publicado o edital. E acontecendo da forma como nós planejamos, inicialmente utilizando o início da base aérea, a entrada da base aérea, vai segregar um pouco mais a atividade do aeródromo com toda a atividade da base aérea. Há um convívio em plena harmonia. Não há um conflito, isso é importante deixar claro. Não é um conflito, há uma plena harmonia. Vai ser um aeródromo elegante, um aeródromo rápido de ser construído, a um custo baixo e, obviamente, atendendo a toda a região metropolitana. Salientar que existe a possibilidade nesse projeto de um link com Concais, de embarque de passageiros de cruzeiros e desembarque também, através da recuperação de um pier que está a cerca de 200 metros do ponto onde vai ser o check-in, que já existe um galpão da base aérea que vai ser reestruturado, bagagens, enfim, o trabalho inicial. O objetivo é iniciar as atividades, a princípio, de uma maneira rápida, simples, elegante, a custo baixo e, num segundo tempo, buscar licenciamento ambiental numa segunda parte, que é uma área nativa ainda. Seria uma ampliação. Uma ampliação, mas eu creio que, em aeronáutica, dando ok nesse projeto inicial, o aeródromo, a gente conduzindo todo esse processo licitatório, enfim, edital, publicação e o início das operações, creio que aí entre 3 a 4 meses isso ocorrendo. Então, é uma expectativa positiva grande, não tem faltado de nossa parte o empenho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de todos que estão empenhados para conquistar, não só para o Guarujá, mas eu acho que é uma conquista para a região metropolitana como um todo. Um avanço é ligar o Guarujá, a Baixada Santista ao mundo. Né? Ao mundo, exatamente. Isso representa talvez um importante passo para quando a gente discute e volta àquela temática do turismo metropolitano e de vender a região da Baixada Santista como, de fato, um destino turístico. São 9 cidades maravilhosas, belezas naturais, com potencial fantástico, precisam estar sempre se comunicando, seja através do Condesb, a GEM, através da Precesp, que hoje o Marco Aurélio é o presidente, enfim. Fundamental, acho que o potencial turístico na geração de emprego, renda, oportunidade de avanços é fundamental. E o aeródromo, com certeza, vai ser uma conquista fantástica para toda a Baixada. Temos várias artérias que irrigam a cidade, ferrovia, a Anchieta Imigrantes, o porto, questão retroportuária. Agora o aeródromo, com certeza, vem coroar, eu diria que é a cereja do bolo do turismo da região metropolitana da Baixada Santista. E vale deixar claro que é uma estrutura que está pronta, né, prefeito? Não é algo que precisa empenhar grandes obras e nem um grande volume de recursos. Aliás, essa tem sido a nossa grande preocupação na cidade. Nós estamos fazendo funcionar aquilo que já existe, fazer as reparações estruturais naquilo que já existe para dar melhor condição de atendimento. Em todas as áreas, seja na saúde, educação, assistência social, segurança, uma vez que em épocas de recursos curtos você tem que otimizar ao máximo possível aquilo que você já tem. E a base aérea é um lugar fantástico, né, de uma natureza privilegiada e pode muito bem ter esse convívio harmônico
com atividade militar, ainda que reduzida, na base aérea, e a maravilhosa conquista que a gente está trabalhando incansavelmente para que se concretize em nossa cidade. Na sua opinião, prefeito, ainda se pensa muito de maneira errada e equivocada sobre a importância do turismo e sobre o potencial que o turismo tem de alavancar economias e mudar significativamente a cara de uma região, a cara de uma cidade? Acho que como em tudo em gestão pública, a questão do profissionalismo é fundamental. Não tem espaço para amadorismo, né? E o turismo é uma forma de você ter pessoas muito comprometidas, buscar parceiros bastante sérios, né, comprometidos, porque o potencial nós já temos. Nós temos uma região muito rica em belezas naturais, o que precisa é esse profissionalismo e agregar todas as entidades que pensem o turismo de maneira profissional, ágil, e, obviamente, que mostre isso não só para a nossa região, para o Estado, para o país, mas para o mundo. Nós temos potenciais países que sequer conhecem. Recentemente vemos, por exemplo, nós otimizamos um pouco mais aquilo que já ocorreu no passado, nós estamos resgatando, que é o turismo da América Latina, de outros países, da América do Sul, etc., para que a gente possa fomentar mais o turismo. A nossa taxa de ocupação hoteleira, bares, pousadas, restaurantes, cresceu na temporada, chegou a bater em torno de quase 100%. Quase 100%. Né, em especial... Em um curto espaço de tempo, né, prefeito? Um curto período. Você tendo uma cidade cuidada, uma cidade mais segura, eu tenho certeza que os atrativos, não só para o turismo, como para os investidores, seja em qualquer ramo, construção civil, enfim, isso vai ser consequência de todo esse trabalho de cuidar da nossa pérola, de cuidar da Baixada Santista como um todo, né? Prefeito, cuidado, segurança, tudo isso tem a ver com um termo que nós usamos na primeira entrevista que eu fiz com o senhor, que é a questão do resgate do morador da cidade. Guarujá, exemplo de Cubatão, por exemplo, viveu uma situação muito difícil quando mudou a administração, né? Tinha dívida, tinha problema, tinha uma cidade mal cuidada, tinha violência. Como é que depois de 1 ano e meio, a gente está quase chegando aí no fim do primeiro semestre de 2018, são quase 18 meses de mandato, como é que você sente a população no ponto de vista da sensação de resgate do guarujaense? Muito mais comprometida, muito mais conscientizada. Eu tenho batido na tecla em 2 máximas, que zelar pela cidade é cuidar da nossa casa. Em Guarujá, cidade limpa, eu amo, eu cuido. Então, nós, desde o primeiro dia do nosso mandato, tem sido obsessiva a nossa determinação em cuidar da cidade. Na zeladoria como um todo, capinação, poda, roçada, iluminação, que agora já está em plena atividade, a empresa vencedora do certame licitatório. Então, é fundamental que nós tenhamos uma cidade muito mais bem cuidada, mas isso não faz só com a municipalidade. O trabalho de conscientização, de um debate com todos os segmentos da sociedade para que nos ajudem, desde a adoção de praça até a educação das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que cuidem melhor da nossa cidade. Pra você ver, ontem ainda eu estava visitando o desassoreamento de um importante canal do Jardim Boa Esperança, o Adriano Dias dos Santos, avenida. Há mais de 20 anos quase nos fazia desassoreamento, mais de 2 metros de lama acumulado em cerca de quase 1 quilômetro de canal. Então, nós estamos fazendo chove e enche, né? É uma extensa atividade de limpeza, desassoreamento de canais, bocas de lobo, de varrição, de poda. É o cuidar da cidade. Nós temos uma pérola, precisa ser cuidada. Esse resgate da cidade, daquela cidade que foi quase que abandonada no passado, manter essa cidade funcionando, os serviços essenciais na sua plenitude, ou muito próximo a isso, e também preparar a cidade a curto, médio e longo prazo para o futuro. Ou seja, eu quero passar a cidade para o meu sucessor muito melhor do que aquela cidade que eu recebi. Essa é a nossa missão, termos uma cidade limpa, iluminada, segura, monitorada, acessível, uma cidade geradora de emprego, renda e oportunidade. Então, são missões que são metas que nós temos e vamos perseguir durante o tempo que nós estivermos à frente da gestão. Aliás, essa meta deve ser a meta de todo e qualquer gestor público. Não governar apenas por 4 anos, mas planejar a cidade lá na frente, independente
de quem seja o seu sucessor. Essa é a missão, passar o bastão na mão de quem vai vir correndo, não jogá-lo longe, né? Até você achar isso vai demorar um pouco de tempo. Então, nós equacionamos o nosso passivo financeiro, estamos honrando os nossos pagamentos em dia, equacionamos todo o pagamento de um passivo grande, estamos pagando precatórios pesados, mais de 5 milhões de reais todos os meses. Isso ainda significa um peso muito grande na receita do nosso município, na perda de recursos que poderiam estar sendo investidos em outras áreas. Estamos renegociando com o Tribunal de Justiça esses recursos. Estamos pagando em dia o nosso funcionalismo. Dia 15 agora de junho estará sendo pago a primeira parcela do 13º salário. As licenças prêmios que até então não haviam sido pagos desde 2014, estamos honrando todas. Estamos dialogando ao extremo com todos os sindicatos, professores, sindicatos dos servidores públicos do município. E não tem nos faltado o relacionamento. Isso é importante. Isso é muito importante, diálogo, né? Diálogo. Prefeito, semana passada o país todo viveu o impacto do movimento dos caminhoneiros, da paralisação dos caminhoneiros. Guarujá foi uma das cidades que decretou situação de emergência. Já está tudo regularizado? Como é que vai ser repostas, por exemplo, as aulas na rede municipal? Primeiro, me solidarizar aqui com a essência, a pureza inicial de um movimento justo que já vinha sendo reivindicado há muito tempo e fizeram ouvidos moucos a essa reivindicação da classe caminhoneiro, da qual menosprezaram, né? Eu conheço. Poderia ter sido evitado se houvesse um diálogo prévio. Infelizmente, ao longo desse processo, houve contaminação, oportunismos outros que acabaram desvirtuando a essência, a justiça pela qual eles se manifestaram. É óbvio que a sociedade apoiou inicialmente e, ao mesmo tempo, também amargou as consequências e sentiu a responsabilidade que tem essa classe de trabalhadores que sofrem bastante. Nós cuidamos da cidade, é importante manter os serviços essenciais, em especial na saúde, assistência social, na segurança pública. Foi necessário, nós vislumbramos que ia demorar um pouco mais esse processo e na sexta-feira passada nós reunimos todo o nosso gabinete de crise, que em qualquer momento de turbulência a gente o convoca, e decidimos decretar uma situação excepcional de emergência. Não houve necessidade de tomar as medidas mais duras. Com o diálogo, mais uma vez, nós conseguimos parceiros para fornecimento de combustível, com escolta da Polícia Militar, abastecemos as nossas viaturas, foi necessário a dispensa das aulas. Por uma série de circunstâncias que serão repostas, está sendo analisada a forma como ainda serão repostas, provavelmente em dezembro, ou através de atividades em casa. Então, a Secretaria de Educação está vendo isso. Mas, graças a Deus, está normalizado, está voltando à normalidade, acho que no país como um todo, né? Mas foi dado bem o recado aí, e eu espero que os acordos que foram selados sejam cumpridos. Falando em diálogo, o governador do estado, Márcio França, teve um importante papel, se não um papel definitivo para que os caminhoneiros liberassem a área do nosso porto. Muito diferente da postura, por exemplo, do nosso presidente da República, que demorou muito a se manifestar. Essa articulação, num momento de crise, foi o que fez a diferença? Foi o que, de fato, fez com que os caminhoneiros ficassem por mais tempo parados, de braços cruzados? Faltou diálogo. Quer dizer, você viu, quando o governador Márcio França procura identificar, diagnosticar qual é a raiz disso, onde é que estava plantado, e viu a seriedade da essência inicial da movimentação, ele começou a agir, né, como um estadista que fundamental, essa ação dele foi fundamental para, inclusive, o próprio governo federal acatou recomendações que ele havia feito. O Márcio tem enfrentado aí pequenos tsunamis, acho que a cada semana, né? Então, tá assim, realmente Está sendo uma boa prova de fogo, né? Está sendo uma grande prova de fogo e tem se saído, obviamente, muito bem, por ser um grande articulador, uma pessoa que dialoga, está próximo do povo e de respeito no cenário político nacional. A última pesquisa, inclusive, mostrou que ele saiu de terceiro lugar para segundo lugar. Hoje ele está atrás do Dória com uma pequena diferença, contando a diferença que a gente tem que descontar de 3 para mais e 3 para menos, e isso num curto espaço de tempo, né? E levando em consideração que ele assumiu em abril, nós estamos em junho, ele está correndo a passos largos. Eu acredito sempre na força do trabalho, do comprometimento, do espírito de equipe, né, do diálogo constante.
Isto vence qualquer pessimismo, vence qualquer cenário contrário. Os resultados, as consequências do trabalho, eles vão mostrando à população o nível de comprometimento que o gestor tem para com a causa que ele está pretendendo. Então é questão de tempo, eu acredito, esse cenário vai ficar muito mais claro ainda e tenho certeza no crescimento substancial do governador Márcio França, fundamental para o estado de São Paulo, em especial, obviamente, para a Baixada Santista. Para a nossa região está sendo muito bom, né, prefeito? Com certeza. Ele já esteve conosco, olha que ele está conhecendo o estado assim de maneira fantástica. Tem um interior para ser desbravado ainda, sem né? dúvida. Importante. Né? Esteve no Guarujá já por 2 oportunidades, em 2 grandes eventos. Um deles, com muita alegria, nós conseguimos finalizar o processo lá do Cantagalo, entregamos as chaves para as 400 famílias que saíram de palafitas, de moradias, de casebres, para morar num apartamento digno, com toda a infraestrutura que nós conquistamos através da municipalidade. E ele esteve presente nessa entrega das chaves, foi um momento importante. E numa outra oportunidade também, na colônia de férias dos funcionários públicos do estado de São Paulo, no evento que houve naquele momento. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando um pouquinho sobre o déficit habitacional. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e no Dia Mundial do Meio Ambiente abrimos espaço para falar de uma prática que tem ameaçado a vida de tartarugas em São Vicente. O uso de redes para pesca ilegal. Um comerciante salvou vários animais marinhos e registrou o crime ambiental. Ele denuncia falta de fiscalização. Foi uma live, uma transmissão ao vivo, o canal usado para denunciar a grave situação. O pescador salva tartarugas marinhas que estavam presas em uma rede de pesca ilegal. Aconteceu próximo à Ilha Porchá. O salvador dos animais é o Rodrigo, um comerciante de São Vicente que não se conformou com o que viu. Deixando rede de espera aqui, ó, matando as bichinhas. Calma, meu amor. Calma, que eu só vou te ajudar. Ó, isso aqui eu consegui salvar, ó. Vai lá, bichinha, tadinha. No dia em que o Rodrigo fez a transmissão ao vivo pela internet, ele estava nesse barco aqui, remando e pescando. É um hobby que ele tem. Todo dia vem de manhã cedinho, cai no mar para pescar. Ele não imaginava que ia salvar a vida das tartarugas. Mas o pior dessa história é que ele conta que é frequente encontrar tartaruga presa em rede. E às vezes ele não consegue salvar. Tem pescadores que são conscientes, que colocam a rede e já tira logo em seguida. Que aí vive da pesca, porque ele sabe que vai acabar. Agora tem pescadores que deixam a rede de um dia para o outro, onde isso é proibido, entendeu? E a malha também, são feiticeiras, são redes com 3 malhas. E aí acaba o bicho prendendo e não tem como, porque a tartaruga precisa respirar e ela acaba morrendo afogada. O biólogo Matheus Rotundo confirma o que diz Rodrigo e vai além. Onde aconteceu o salvamento é um local de alimentação das tartarugas e é uma área de parque. As redes não deveriam estar lá. Ali é a área do Parque do Xixová Japuí, né, que abrange ali São Vicente, Praia Grande. É uma área grande terrestre e também tem uma parcela considerável na região costeira desse parque. Nessa área é proibida a pesca, né? Então aquela rede nem sequer deveria estar lá. Para o biólogo, falta fiscalização. Se várias leis que já existem determinam qual tipo de artefato de pesca, qual distância, em que área, em que período do ano você pode colocar, se respeitassem só o que existe, já seria muita coisa. Mas infelizmente não é o que acontece. Rodrigo está feliz por ter salvado as tartarugas, mas não esconde a revolta e também cobra a fiscalização. Liguei na Polícia Ambiental, eles não tinham barco para poder me ajudar. Na prefeitura não tem nenhum órgão que você possa ligar, né, disponível, que fala que tem um barco Martim Afonso, mas nunca ninguém viu esse barco na água, né, e muito menos fazendo fiscalização. As pessoas que remam, que pegam onda aqui como eu, nunca ninguém viu isso, então está totalmente largado. Não pode ficar largado. A gente está falando do futuro, do nosso futuro, do meu futuro, do futuro do seu filho, do futuro dos seus netos. Se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai acabar com todos os recursos. Os recursos são finitos. A Prefeitura de São Vicente informou que uma equipe ambiental dá suporte às fiscalizações
da Polícia Ambiental. Denúncias podem e devem ser feitas pelo telefone 3467-7434. E voltamos com os nossos convidados. Agora está comigo também o presidente da Câmara de Vereadores do Guarujá, Edilson Dias. Edilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela tua consideração conosco. O Edilson está com um sério problema na voz, mas mesmo assim fez questão de estar aqui conosco. Por isso, telespectador, talvez vocês ouçam a voz do presidente da Câmara um pouquinho mais baixa. Muito obrigada, Edilson. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. Quero cumprimentar o prefeito e fiz questão de estar aqui, muito embora com esse problema vocal que tenho que solucionar, porque hoje nós temos sessão. Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Prefeito, ele tem que fazer repouso vocal, né? Precisa, essas laringites, precisa de ter repouso da voz, mas é uma grande alegria estar compartilhando essa mesa com o Edilson. Eu quero dizer que, ainda há pouco ele disse que o Guarujá precisa de paz. E o Edilson tem sido esse ponto de equilíbrio da relação entre o Executivo e o Legislativo, onde o diálogo tem permeado todas as nossas decisões. Em nome dele, saudar a todos, toda a Câmara de Vereadores, que tem cumprido com maestria a função de cada um deles. É óbvio que as reivindicações, a ansiedade da população é muito grande. Quanto mais você faz, quanto mais conquistas você gera, a necessidade parece que aumenta. Mas é fundamental essa boa relação entre executivo e legislativo, essa harmonia que de fato existe, né? E o respeito mútuo e a independência desses dois poderes. Isso tem sido motivo de atração de muitos investidores, seja do ramo da construção civil, do nosso potencial turístico, e reverberado positivamente em todo o cenário político do Estado de São Paulo, inclusive em Brasília. Então, Edilson, sempre a minha gratidão, um reconhecimento ao trabalho como presidente da Câmara de Vereadores, como vereador e como parceiro. E, obviamente, nós temos as mesmas metas, que é passar essa cidade muito melhor do que a cidade que nós recebemos das pessoas que nos antecederam. Mais do que vereador, o senhor vive no Guarujá, né? E sabe que com paz quem ganha é a sociedade em geral, é o guarujaense. Exatamente. Eu tenho um slogan, né, que a gente usa: com boa gestão e união, quem ganha é a população. Boa gestão na prefeitura, boa gestão na Câmara Municipal e união entre os poderes. Acho que quem tem a ganhar é a população, e a população já está percebendo os avanços que Guarujá vem obtendo a partir não só da minha eleição como presidente, mas principalmente da eleição do Dr. Walter Suman, que é um prefeito capaz, um prefeito trabalhador e um prefeito que exerce aquilo que é mais importante na política, o diálogo. Ele sabe ouvir, haja vista, como ele já disse, a harmonia existente entre o Legislativo e o Executivo. Em pouco tempo, nós aprovamos medidas na Câmara para destravar o Executivo, para fazer com que o prefeito possa dar andamento em ações importantes. Trabalhar efetivamente, né? Votamos o plano de mobilidade urbana, aprovamos o plano de saneamento básico, aprovamos o plano de macrodrenagem, aprovamos a lei que vai possibilitar que o prefeito possa fazer a licitação, uma nova licitação do sistema de transporte. Aprovamos o aumento do ISS do Porto, objetivando maior arrecadação de recursos para a prefeitura, o plano municipal de turismo, ou seja, a Câmara vem cumprindo com o seu papel e não podemos deixar também de registrar que o prefeito até aqui também vem cumprindo com maestria o seu papel, e eu só tenho a agradecer a boa vontade que ele tem tido com a Câmara Municipal. Prefeito, o Edilson tocou num ponto muito importante, que era uma reivindicação antiga, dos moradores do Guarujá, que é o transporte público de qualidade. É verdade. Né? Logo que você assumiu, foi revogado, inclusive, aquele aumento que tinha sido concedido na gestão anterior, porque o serviço realmente estava deixando a desejar. Com esse projeto de lei complementar que autoriza a Prefeitura em regime de concessão a contratar por 15, prorrogável por mais 15, o senhor acredita que, de fato, a população tem a voz no que diz respeito a ter e a dizer se o transporte público é ou não de qualidade? É uma luta desde o início do nosso mandato, já é toda a população, são 80 mil passageiros diários que fazem o sistema de transporte, né? A qualidade
bastante ainda deficitária do transporte público, e o objetivo desde o início é que nós entreguemos à população transporte público com ônibus novos, uma frota nova, com pontos mais acolhedores, com Wi-Fi, com ar-condicionado. É uma cidade de veraneio turística com períodos do ano que chega a bater quase 40 graus. Então é inóspito você transitar num sistema de transporte em que as pessoas sofrem nesse trajeto. E as pessoas não deixam o carro em casa, né? Para tudo isso tem todo um trâmite burocrático necessário. Inicialmente foi o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, votada pela Câmara, e tem todo um estudo prévio que nós fomos identificar a empresa com 2 meses depois, que não havia recebido pelo trabalho desse projeto de mobilidade e tudo, e nós fizemos apresentação para o secretariado, para a Câmara de Vereadores, audiências públicas, votação na Câmara, e agora está, nos próximos dias, creio que a semana que vem, o edital de licitação está sendo estudado item a item, e o objetivo é fornecer à população, entregar à população um transporte público de qualidade. Não basta apenas o transporte, nós temos que ter uma malha viária também, que possa comportar uma frota nova, ônibus novos, bem equipados. Tudo isso é um grande trabalho, mas eu tenho certeza, tudo está caminhando para que a gente consiga, já no primeiro trimestre do próximo ano, isso por conta da própria lei de licitação, etc., todos os trâmites necessários. Próximo trimestre, creio que no segundo ou terceiro mês do primeiro trimestre do ano que vem, o novo transporte vai estar operando na nossa cidade. E quando a gente fala de transporte público de qualidade, Dilson, talvez seja o primeiro passo para que exista uma cidade 100% sustentável. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Hoje existe uma necessidade de que as pessoas deixem seus carros em casa e andem e usufruam do sistema público de transporte. Só que para fazer isso tem que ter qualidade, né? Senão... Exatamente. O transporte público tem que ser atrativo. E as pessoas, ao perceberem isso, elas acabam deixando seus veículos nas suas residências e utilizando o sistema. A lei que foi aprovada pela Câmara, diga-se de passagem, a lei bem formulada pelo Executivo, fizemos algumas alterações, mas vai propiciar que nós tenhamos no Guarujá, e o prefeito está de parabéns, o edital, haja vista o diálogo que o prefeito vem travando com a Câmara, o edital vai contemplar tudo aquilo que a sociedade do Guarujá espera. 100% de ônibus novos, 100% acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é muito importante. 100% digitais através do sistema Wi-Fi. Haverá exigência de investimentos por parte da empresa no viário, com a implantação de corredores exclusivos para tornar mais ágeis, né, o trânsito dos ônibus. Enfim, eu acredito que Guarujá vai no caminho certo e, como o prefeito disse, acredito que a semana que vem ele vai soltar o edital e, de acordo com as exigências constantes no edital, a população já perceberá que nós vamos ter, se Deus quiser, um transporte público de qualidade na cidade de Guarujá, que é algo que a população aguarda há muito tempo. Há muito tempo. Prefeito, no finalzinho do bloco anterior, nós falamos um pouquinho do déficit habitacional, que, segundo novas pesquisas, na região da Baixada Santista já não é mais de 100 mil, agora são de 150 mil moradias o déficit. Quais têm sido os planos da Prefeitura do Guarujá para, se não zerar, porque eu acho que é uma meta muito ousada zerar este déficit habitacional, mas minimizar e oferecer, pelo menos para grande parte dessa população, condição digna de vida, porque eles, de fato, vivem em situações subhumanas. Eu conheço todos os 58 núcleos subnormais da nossa cidade, que abrigam cerca de 90 mil pessoas. Enquanto médico, eu trabalhei na internação domiciliar e foram cenas bastante tristes que a gente acompanhou e ainda acompanha toda vez que a gente visita esses locais. São 33 mil moradias à carência do Guarujá hoje. Quero ressaltar aqui o trabalho brilhante que tem sido feito pelo nosso secretário de Habitação, Marcelo Mariano, Nelson Mar Guedes Coutinho, enfim, a toda a equipe da Secretaria de Habitação que tem feito um brilhante trabalho. Nesse 1 ano e 4 meses de mandato, nós fizemos legitimação fundiária de quase 1.000 títulos de legitimação fundiária no Morrinhos. Nós concretizamos, através de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, a infraestrutura toda do Cantagalo, onde 400 moradias chaves já foram entregues, inclusive com a presença do governador Márcio França.
Nós retomamos uma obra parada há cerca de 12 anos, que é o Parque da Montanha. Sim. São investimentos significativos e também estamos em negociação agora com a Codesp, né, para que a gente viabilize tanto a área portuária e que haja finalização do Parque da Montanha. São quase 1.900 moradias. A previsão, até o final do ano que vem, é entregar mais 500 moradias no Parque da Montanha. Zerar, como você mesmo disse, é um problema sério. A questão, hoje, a população, infelizmente, empobreceu um pouco mais. 2017, 2020, creio ser os piores 4 anos para qualquer gestor, seja ele público ou privado, onde os recursos são muito parcos, né, e a população exige cada vez mais, não é que exige, necessita dos serviços essenciais, mas através de ações junto à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao Estado, nós estamos trabalhando através de alavancar cada vez mais moradias. Investidores da iniciativa privada, o Vitória Park também já está viabilizando mais de 500 moradias a um preço bastante acessível para uma classe da população. Popular, né? Isso. Então, assim, enfim, nós estamos trabalhando incessantemente aí para minimizar, resolver, óbvio, é um sonho, né, de todo gestor, mas é um problema seríssimo de toda a Baixada, né? Toda a Baixada. A Câmara do Guarujá acompanha também essa problemática que existe não só no Guarujá, como na região toda, né? Acompanha. Nós temos diversos vereadores que foram eleitos pelas comunidades, eles são atuantes e a gente, como o prefeito disse, o ano passado, no final do ano, votamos um projeto chamado Finisa, autorizando a prefeitura contra empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de cerca de 140 milhões para investimentos em saneamento básico nas comunidades, infraestrutura para as unidades habitacionais e também macro drenagem. Então a Câmara está atenta a essa questão, como bem disse o prefeito, em pouco tempo o secretário da pasta, Marcelo, e toda a sua equipe acabou finalizando a construção das 400 unidades habitacionais. Vamos entrar agora na fase 2. Essas habitações, e aí a gente não quer fazer menção aqui, mas é necessário, essas habitações estavam sendo aguardadas durante os 8 anos da gestão anterior e não saía do papel. E agora, nesse curto espaço de tempo, Marcelo Mariano, que é engenheiro de profissão, conseguiu aí com a sua equipe alavancar, avançar, estão agora preparando o início da construção da segunda fase, que, se não me engano, também serão mais 400 unidades, além de acelerar as obras do Parque da Montanha. Isso. Também teremos uma outra quantidade de unidades habitacionais sendo construídas lá. Então, por isso que a gente ressalta aqui o empenho do prefeito, né? O secretário, ele não avança, ele não faz nada sem a ordem, a autorização e determinação do prefeito, qual eu parabenizo. A cidade está avançando na questão habitacional. Isso a gente já está vendo aí claramente. Dentro de uma cidade, para a cidade funcionar, é preciso vontade política, não tem outro segredo, né? E o gestor público, ele existe para que as coisas de fato funcionem. Nós somos os grandes fiscalizadores, né, da ação do poder público, e por isso que é importante o envolvimento da população e a consciência na hora de escolher o seu gestor, né? Porque senão acaba amargando um duro preço, como, por exemplo, o Guarujá amargou por 8 anos e a gente sabe, isso foi notório e explícito para toda a sociedade. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos e vamos falar de saúde. Não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito do Guarujá, Walter Suman, e o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Edilson Dias. Você pode participar, ainda dá tempo de participar, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo e simultâneo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, vamos falar um pouquinho de saúde? Afinal, como médico, eu acredito que o seu olhar seja bastante especial e bastante sensível a esta área, e os desafios, quando o senhor chegou, eram muitos, né? Sim, superamos uma boa parte deles na questão de complementar todas as equipes médicas, enfermagem, mas eu acho que a grande conquista foi a busca de acolhimento dos pacientes que utilizam o sistema de saúde do Guarujá. A maioria das unidades de saúde estavam com a sua infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária,
climatização, em péssimas condições. Obviamente que uma unidade, por exemplo, como Panda Rodoviária, estava em situações precaríssimas. Né? Está totalmente remodelado, uma unidade hoje que não deixa nada a desejar com relação até a muitos prontos-socorros particulares de convênio, com toda a infraestrutura refeita, totalmente climatizado, com mobiliário totalmente novo, equipamentos médicos, monitores, respiradores, equipe médica e de enfermagem completas. Estamos implantando a classificação de risco, o acolhimento melhor, definir a questão de urgência e emergência. Nós temos que otimizar aquilo que já existe. Não estamos vivendo em tempos para abrir mais portas para a área da saúde. Nós temos uma teia de saúde muito grande. Nós temos hoje 5 UPAs, nós temos 15 unidades de saúde da família, temos unidades básicas de saúde, temos ambulatório de referência em especialidades, temos o centro de especialidade de odontologia. Existe uma rede muito grande. Nós temos que fazer ela funcionar em harmonia e informatizar, prontuário eletrônico. Fizemos reparo na UBS da Vila Alice, do Ambulatório Regional de Especialidades. O CEL hoje é novo, né, as especialidades. Importante avanço na área de fornecimento de medicamento, quase 213 medicamentos são fornecidos. Nós temos uma média em todas as farmácias do cidadão da cidade de quase 3.000 atendimentos, em especial em Vicente Carvalho. Há uma demanda muito grande por medicamentos. Nós tínhamos já uma cidade que não havia feito processo licitatório desde 2015, 2016, levamos a cabo, está abastecida, eu diria, se não na totalidade, mas mais de 90% já está disponível. Estamos em dia com o Hospital Santo Amaro, vamos ampliar o repasse para o Hospital Santo Amaro, que trabalha média e alta complexidade na cidade. É o nosso único hospital SUS, e nós temos que cuidar muito bem. Então, a relação tem sido de amplo diálogo, harmonia, e vamos implantar agora. Estamos valorizando cada vez mais o funcionário público, o colaborador na área da saúde, dando condições próximas ao ideal de trabalho. Enfim, então... Senão não funciona, né? É um trabalho. E resgatamos o Hospital William Rocha. Assumimos aquilo lá com matagal dentro dele, com cavalos pastando, né, naquela época. Hoje é uma unidade de doença infecto-contagiosa importantíssima. Nós economizamos o aluguel do espaço onde ele estava antes. Estamos construindo o tão esperado pronto-socorro pediátrico em Vicente Carvalho, ali do lado do pronto-socorro da UPA de Vicente Carvalho, é uma unidade que está já caminhando para a sua finalização. Com a terceirização da saúde, permitiu que nós deslocássemos pediatras, que hoje é difícil de você encontrar, para esse futuro pronto-socorro. Bom, enfim, é um empenho assim, dioturno, né? As nossas ambulâncias, sistema hoje de pré-atendimento, contamos ao todo com suporte básico, avançado, motolâncias, ambulâncias de remoção, enfim, em torno de quase 20 unidades dessas ambulâncias. Por isso que durante esse período de greve agora, nós mantivemos todas em pleno funcionamento, abastecendo. Não houve sequer, graças a Deus, nenhuma falha de atendimento. O tempo de resposta do SAMU nós reduzimos para cerca de 15 a 20 minutos, que antes era quase 1h30, muitas vezes em menor tempo ainda, e são ambulâncias equipadas. Fila de espera para exames e atendimento. Estamos fazendo mutirões na área de ultrassonografia, tomografia computadorizada não tem sido, ressonância tem um pouquinho mais de trabalho, ou a parte laboratorial está funcionando na sua plenitude, não existem queixas a esse respeito, os exames são realizados, e ultrassom nós estamos zerando através de mutirões. Creemos que até o início do próximo semestre a fila para a ultrassonografia está zerada. É óbvio que existe uma relação no sistema de regulação de vagas, com o DRS de Santos. Estamos também trabalhando muito na questão da prevenção. Não adianta falar só no atendimento de urgência, emergência, hospitalar, intra-hospitalar, na questão da internação domiciliar, que é a menina dos olhos de ouro, da qual eu trabalhei durante 15 anos, que tem feito um brilhante trabalho de deshospitalização, de educação, de humanização, de acolhimento, de tratamento. Que dá muito mais resultado. E nós estamos levando palestra nas escolas, estamos fazendo a saúde na escola, levando profissionais nas mais variadas áreas para informar os nossos adolescentes, que muitas vezes estão muito distantes de informações ideais na questão da prevenção da gestação na adolescência, que é um problema sério. Doenças sexualmente transmissíveis, cuidar dos nossos pacientes portadores de diabetes, hipertensão, obesos, mórbidos ou não. Então tem um trabalho de prevenção aliado a toda essa questão
de atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, urgência, emergência, ambulatórios de especialidades. É uma rede que está funcionando mais muito mais dinamicamente, com as suas unidades mais conservadas. Tá bom, ainda não está o ideal que a gente quer, é um trabalho constante isso. Parabenizar o doutor Humberto Sandi, doutor Antônio Henriques, toda a equipe da Secretaria de Saúde, muito comprometidos. Aliás, eu digo que eu tenho a felicidade de ter um corpo de secretariados que tem trilhado na competência, no comprometimento e na lealdade para com o prefeito e para com toda a população do Guarujá. Para com toda a população do Guarujá, eu acho que isso é o mais importante, que é o comprometimento com o cidadão. Como que a Câmara tem acompanhado as parcerias público-privadas que muitas vezes possibilitam, Edilson, que programas saiam efetivamente do papel? Mas eu poderia destacar, eu peço perdão aqui a todos que estão ouvindo. A minha voz. Mas duas situações. A gente praticamente já fez uma parceria público-privada. O ano passado, a Câmara economizou 4 milhões de reais do seu orçamento, encaminhou esses recursos à Prefeitura e o prefeito, de forma muito elegante, porque quando a Câmara devolve recursos para a Prefeitura, o prefeito tem o poder discricionário de decidir onde esses recursos serão investidos. Mas ele ouviu a Câmara de Vereadores, onde nós solicitamos que esses recursos fossem investidos, principalmente na área de saúde, para a aquisição de 326 equipamentos. Também para 3 entidades sociais da cidade. Os conselhos tutelares, nós vamos entregar agora, às 11 horas, os veículos que foram adquiridos com recursos economizados pela Câmara. Eu quero agradecer ao prefeito esse discernimento, mas eu quero destacar um ponto em relação, existia muitas críticas em relação à falta de medicamentos. Sim. Hoje essas críticas estão bastante minimizadas, como o prefeito disse. O estoque não está 100%, mas avançou e muito. E quero ressaltar que nós tínhamos um problema na cidade que era o seguinte, vamos tomar como exemplo a semana passada, feriado na quinta-feira, ponto facultativo na sexta. O munícipe era atendido numa UPA na quarta noite, e ele teria que aguardar quinta, sexta, sábado e domingo para esperar a farmácia abrir na segunda para retirar o seu medicamento. Eu fiz uma representação, é um caso até engraçado, né? Eu fiz uma representação no Ministério Público em 2015 e tive que procurar um médico experiente, capacitado, para fazer um relatório, para que eu apresentasse para a promotora, para que ela entendesse a necessidade de abrir uma farmácia aos finais de semana e feriado. Procurei diversos médicos, ninguém quis assinar. Quem fez o relatório para mim, muito bem feito, doutor Walter Suman. Caiu no meu colo. Ele vira prefeito e a promotora solicita para que ele faça isso. Hoje, justíssima hoje o município, a prefeitura, né, através da gestão do Walter Suman, está disponibilizando medicamento nas UPAs aos finais de semana e feriados, para que a população seja atendida na unidade, mas já saia da unidade medicada, com o seu medicamento. Saúde não pode esperar, e era essa a observação que eu queria fazer. Prefeito, nós temos pouco mais de 4 minutos. Eu queria encerrar o nosso bate-papo perguntando, amanhã faz um mês que o segundo maior navio que entrou no Porto de Santos bateu em 3 balsas. E isso trouxe bastante apreensão, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. Na época, o senhor solicitou que a armadora fizesse a reposição através de um aluguel de embarcações. Teve algum retorno? Como é que está essa situação, prefeito? A Baixada Santista vive com alguns sobressaltos, vez por outra, e muitas vezes a gente sabe que a prevenção sempre é a melhor medida. Sem dúvida. Você imagina uma entrada de um canal que historicamente aí movimenta há décadas, um movimento de cargas de navio fantástico e que em períodos de reaquecimento da economia isso aumenta muito. É um canal relativamente estreito que fez reacender com uma força maior, cuja sensibilidade é do governador, da ligação seca, por exemplo. Ligação seca. Então isso eu tenho certeza que o Márcio deve liberar nota de serviço aí, eu não sei de que maneira, como vai ser, talvez ainda não tenho essas informações. Privada, né? Muito provavelmente a Ecovias, por ter a concessão,
Mas eu convoquei, via Condesb, com autorização do Pedro Gouveia, que é o presidente, eu sou vice-presidente do Condesb, uma reunião ampla com a participação de vários segmentos, responsável pela segurança de balsas, enfim. Não tive, a informação foi de que essa reposição não seria de imediato, mas iriam acelerar o conserto dessas balsas avariadas. Já percebe que houve quase que uma normalização na travessia. Houve um esforço sim da Dersa, tem todo um diálogo constante também, eu falo, dessa praticagem, enfim, mas é uma situação que nos preocupa muito, né? Então, graças a Deus não foi além das avarias lá materiais, né? As balsas, as vidas foram preservadas, mas não podemos titubear. É outra lenda que precisa sair do papel, né? Ligação seca. São algumas lendas, né? Ligação seca, o aeródromo, como eu já falei, que nós estamos avançando. Tenho certeza que o governador Márcio França vai dar aí um start definitivo dessa importante cereja da metropolização, né? E sem dúvida nenhuma. Prefeito, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, sempre de pronto atendimento. Nunca nós solicitamos a sua presença e tivemos qualquer negativa. E eu acho que é isso que o gestor público tem que fazer, vir a público e dar satisfação a quem depositou a confiança na tua gestão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Santalia, agradecer a Simone, que é responsável pela comunicação da Prefeitura, toda a equipe de trabalho dela. E é um dever do gestor prestar contas, e nós temos feito isso trimestralmente a toda a sociedade do Guarujá. Nós teremos agora, dia 30 de junho, aniversário de emancipação político-administrativa, teremos Quadrilha da Fumaça, convido a todos vocês, o Baile da Cidade dia 23, uma série de atividades, algumas inaugurações, e para mim uma grande honra ter compartilhado essa mesa com o presidente da Câmara, Edilson Dias. Parabéns ao Grupo Santa Cecília e a todos vocês do Bom Dia Baixada, que tenham um excelente dia. Muito obrigada. Edilson, muito obrigada mais uma vez pela tua consideração conosco. Fica aqui o convite para que quando você estiver melhor, volte, porque tem muita coisa que a gente não falou, até para preservar a sua voz. E eu faço das palavras do prefeito as minhas. Descanso vocal, senão a voz não volta, viu? Verdade. A gente só precisa avisar o prefeito, né, que ele tem mania. Ele não é fundo, ele é gasto. Mas ele é médico. Mas ele tem esse costume de cuidar das pessoas. Né? E a gente agradece. Quero agradecer a todos, a você, Nathalie, ao prefeito, a equipe da TV de Santa Cecília, a assessoria do prefeito, a minha assessoria que está aqui presente, e pedir perdão a vocês pelo estado da minha voz, mas estarei aqui brevemente para a gente conversar sobre diversos assuntos em relação a Guarujá, principalmente as ações da Câmara. Um bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Amanhã vocês ficam na companhia de Rogério Conde. Eu volto ao vivo na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Tchau!